Meus amigos, sejam bem-vindos a essa aula onde eu tiro uma dúvida que eu recebo todos os dias, essa mesma pergunta. Felipe, como que eu faço para estudar direito? Eu sinto que eu preciso ter uma performance melhor nos estudos. Às vezes eu consigo lembrar, mas eu não consigo aprender com velocidade. Ou às vezes minha grande dificuldade, na verdade, é aprender e lembrar. Enfim, muita gente me escreve isso. Eu não sei como estudar direito, em termos de velocidade, eficiência, aprender compreensão do conteúdo e ainda lembrar em longo prazo uma sistemática de revisão eficiente. Eu vou trazer algumas coisas aqui que eu acho que vai te ajudar demais, tá? Primeiro, falar sobre um pouco das consequências disso aqui, o que isso traz na tua vida, tá? Segundo, a origem, você vai identificar. Também vou falar de algumas soluções. Como que você vai baixar esse mapa mental, tá? Você vai poder baixar esse mapa mental aqui em PDF e algumas estratégias para te ajudar a resolver essa história. Vamos lá começar aqui nas consequências? Quando você enfia na cabeça, quando você tem essa crença de que você não sabe, quando você acredita que você não sabe como estudar, a primeira coisa que vai acontecer vai ser um desânimo, tá? E isso vai te trazer vários medos, aquele pessimismo que vai te tentar te proteger de você até estudar e se frustrar, tá? E uma busca constante pelo método perfeito. Então, o desânimo ele pode trazer a preguiça e a falta de persistência. Eu não sei se você tem tido isso nos seus estudos, mas pode ser apenas uma consequência dessa crença, de você não saber como estudar. Então, por não saber, você fala, ai, caramba, eu não vou nem estudar, porque eu não sei como é que eu vou estudar. Não sei fazer isso dar certo. Então, a falta de persistência acontece quando você acredita que você não sabe estudar. E aí os medos também acabam te travando. E aí o medo leva à procrastinação, perda de tempo, a falta de foco. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas você acaba não conseguindo fazer nada direito. E ainda você fala assim, poxa, Felipe, medo de quê? Medo de perder tempo, não ser capaz, de se frustrar, de decepcionar as outras pessoas. Todos esses medos vão gerando uma trava em você. A ansiedade, a angústia e ainda mais procrastinação. E ainda mais falta de foco, falta de persistência. Ok? Então, toda essa situação de desânimo e medo vai trazendo o pessimismo que tenta te proteger. Então, esse é um pessimismo protetivo. É para você não se frustrar, evitar a frustração. Então, o que acontece? Você afirma que não sabe. Por quê? Para não se frustrar, para evitar a frustração. Então você fala, mas eu não sei. Então você já trava nisso aí. E aí fica aquela busca constante pelo método perfeito. Então você aprende leitura dinâmica, mas não consegue colocar em prática, você tem medo de perder tempo. Você aprende os mapas mentais, mas não consegue colocar em prática. Você vai aprendendo várias técnicas, você está sempre buscando. Sabe, quando você instala na cabeça, você tem que buscar o método perfeito. E aí você não para fazer acontecer. Você não tem a persistência por conta desse desânimo e por conta dos medos, do medo de perder tempo também te impede de persistir. Então, isso é a consequência dessa crença. Agora, peraí, quando é que começou essa história aqui? Primeira coisa que causa né, essa sensação de você não saber estudar direito é a sua falta de capacidade de aprender com os erros. Eu criei só um item ali falando de estratégia, como é que a gente resolve isso, tá? Então, a sensação e até mesmo a sua falta de capacidade de você aprender com seus erros faz com que você não evolua diante do erro. Diante do erro, você pode, ou você trava, ou você evolui. Aí no outro ramo ali, eu vou te mostrar uma estratégia para que você não trave, para que você evolui diante do erro. Simples assim. Tá? E aí o que acontece? A origem de tudo isso também são os traumas do passado. As reprovações. Quando você é reprovado, às vezes numa prova, às vezes em um momento você coloca na cabeça, eu não sei como é que eu estudo direito. Outras vezes acontece que você estuda e não aprende, às vezes matérias difíceis do passado, comparações com outras pessoas. Parece que tem gente que não estuda quase nada e aprende tudo muito rápido, sabe? E aí você fala, não, essa pessoa sabe estudar, eu não sei como estudar direito. E aí o baixo resultado também em provas, simulados, questões, às vezes não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a sua capacidade de estudar direito em si. Às vezes você teve um baixo resultado nas provas por duas razões. Eu vou colocar duas razões aqui que podem levar você a ter baixo resultado em prova, que não tem nada a ver com estudar direito. A primeira coisa são os seus medos, que vai gerar ansiedade. Aí você pode desmarcar a certa para marcar a errada, ou você pode dar um branco na hora da prova, um branco, sabe, aquela coisa que você não consegue lembrar de nada na hora da prova, ou simplesmente você tem um prejuízo
prejuízo na compreensão do que você está lendo. Às vezes você lê o enunciado e entende um negócio totalmente diferente pela ansiedade, pela impaciência, pela angústia. Então, isso pode detonar a sua prova. Outra coisa também é a falta, é o que eu chamo de CRP, a capacidade de realização de prova. Falta da capacidade de realização de prova. Tudo na vida é treino, então tu tem um método para fazer prova. Se você não está treinado para fazer a prova, por mais que você saiba, às vezes você não consegue executar, não consegue lembrar ou usar o conteúdo que você lembrou. Então, isso aqui está totalmente fora da parte de aprender e de estudar. Podem ser outras razões também, tá? E aí o que acontece? Os traumas do passado geram uma culpa. Essa culpa gera dor. A dor gera o medo. E o medo, como a gente já viu, vai fazer com que você tenha toda essa procrastinação, essa falta de foco, a falta de... O medo de perder tempo vai fazer com que você nunca consiga colocar as coisas em prática. É aqui onde está a grande trava. Como é que a gente resolve essa história? As estratégias, elas passam pelo seguinte. Primeira coisa é você desenvolver, eu criei um método para que você possa aprender com os seus erros. Essa é uma das grandes capacidades que você tem que ter na vida, tá? E evitar a culpa, e na hora é você treinar a sua mente, aí o papo é mais longo, tá? Aí tem que ter uma aula só para aprender com os erros. É você treinar a sua mente para que na hora do erro, você significar o erro como algo positivo e não como algo negativo. É você olhar para o erro com alegria, a alegria, olha que louco isso, gratidão, olhar para uma reprovação com gratidão, ó, e olhar para um erro de uma questão, de uma prova com gratidão, com calma, com paz de espírito, com equilíbrio, sabe? Equilíbrio. E aí você vai conseguir ter a confiança. E até uma coisa chamada autovalorização. Estou dando um spoiler aqui dessa, talvez eu faça uma outra aula sobre isso, tá? Sobre como aprender com os erros. Mas a autovalorização é você entender que aquela prova não te diminui, não te define. Aquele resultado não é você. É um tiro que você dê e você vai mirar no alvo. Poxa, de 0 a 10, quanto foi o meu tiro? Foi 1. Tá bom, vou arrumar e vou chegar no 2, 3, 4, até chegar no 10. Até acertar no centro do alvo. É só uma questão de ajuste. A falta de calma impede que você aprenda com os erros. E quando você se culpa, você não aprende. E quando você não aprende, você repete. Você repete o mesmo erro. Sabe como você sente quando você repete o mesmo erro? Então a culpa ainda maior por repetir os mesmos erros. E aí você acaba travando. Então, na hora em que você aprende com os erros, aí sim, só depois disso aqui, os métodos vão fazer a diferença. Se você não tem capacidade de aprender com seus erros, até porque quando você colocar os métodos em prática, a leitura dinâmica, a memorização, os mapas mentais e outras armas, outras técnicas de estudo, vai dar errado. Por que errar é humano? Porque ninguém começa na faixa preta. Então, se você não tem capacidade de aprender com os erros, método nenhum vai te ajudar. Esqueça isso. Ah, Felipe, mas o que eu quero mesmo é leitura dinâmica, eu sei que funciona, um amigo meu fez um treinamento com você e foi incrível. Não, a memorização te levou lá no programa Os Incríveis do National Geographic, os mapas mentais são extraordinários. As técnicas, tem vários métodos de estudo, várias técnicas de estudo que a gente usa que potencializa muito a sua concentração, a sua memória, concentração, a velocidade de aprendizagem sem o sentimento de pressa, tá? Isso é importante ressaltar. A compreensão do que é lido e até a capacidade de evocar, de você lembrar em longo prazo, na hora da prova, de tudo que você estudou. Então, na hora que você usa esses métodos, você tem que estar com isso aqui já destravado, senão você não vai conseguir aprender com os erros. Tá? Essa parte é extremamente importante, fundamental. Agora, o seguinte, como é que a gente... Essas estratégias nisso aqui, como muitas vezes as pessoas falam assim, tá, Felipe, mas, poxa, é uma jornada, isso aqui merece uma aula longa, não é pouca, não. Porque o nosso crítico interno, nosso juiz interior, ele foi treinado ao longo da vida nos índices de culpa e não permite aquela vozinha na cabeça na hora que você erra. Então, para te ajudar a colocar isso aqui em prática, eu criei um acompanhamento. Cadê o acompanhamento? São as soluções aqui. Ó. Esse acompanhamento, o acelerador da aprovação, é um treinamento, na verdade, muito completo, com aulas em vídeo, passo a passo, com estratégias avançadas, para você planejar e cumprir, ser capaz de fazer isso. Aulas em vídeo para você aprender, estudar, aprender e lembrar, com eficiência, com velocidade, para você vencer o desafio
para a prova sem travar. E ainda, para você ter uma disciplina inabalável. Tem um bônus track aqui que vai permitir que tudo isso funcione, que é a imunidade emocional, que é zerar a ansiedade. Aqui é a capacidade de aprender com erro. E dominar os seus medos. Aqui é o grande segredo para a capacidade de aprender com erro. Esse aqui é o ponto, de todos esses pontos aqui, o seu ponto mais importante hoje é você treinar a sua imunidade emocional para você aprender com seus erros e não se destruir, porque errar é humano, você vai errar todos os dias. Se você não tem capacidade de errar, você nunca vai evoluir. Então, essas estratégias avançadas do acelerador da aprovação, você vai ter acesso nas aulas em vídeo, um passo a passo, para você garantir a aprovação no seu menor tempo, tá? E aí, além das aulas em vídeo, você vai ter aqui ainda o nosso grupo exclusivo para membros. Esse grupo exclusivo para membros, ele é um acompanhamento para você, para te ajudar, acesso vitalício para você conseguir colocar em prática, tá? Para o resto da sua vida. Então, para o resto da sua vida, você vai ter acesso ao grupo exclusivo para membros do Acelerador da Aprovação, se você fizer a inscrição nele, tá? Para o resto da vida. Por quê? Porque às vezes você passa num concurso degrau, às vezes você passa numa prova e você quer outra prova, então a gente não dá um limite de tempo. Aqui é pro resto da vida mesmo. Aqui é fazer dar certo até dar certo. Para garantir que você vai conseguir colocar em prática. Eu acho que talvez essa aqui é a parte mais importante do processo. Garantir que você vai colocar em prática. Não importa o que você sabe, importa o que você consegue colocar em prática. E aí entra a parte de aprender com os erros. É um grupo também para você poder pedir ajuda, tirar dúvidas, superar toda e qualquer dificuldade sua para aprovação, tá? E para você comemorar também, junto com a gente, os seus avanços, as suas evoluções. Agora, um passo além do acelerador é a mentoria e coaching para provas e concursos com sessões ao vivo, onde você vai poder conversar comigo em áudio e vídeo como se eu estivesse na sua frente, tá? E eu vou te ajudar a eliminar as travas invisíveis que te impedem de aprender com seus erros em 8 sessões. Cada ciclo de mentoria tem 8 sessões, são 2 meses de sessão ao vivo, tá? E são sessões em grupo também, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo pode conversar. Você pode fazer perguntas sem se expor, as pessoas não vão precisar estar junto com, tá vendo o que você está perguntando, tá? E é algo que é muito transformador. Cada sessão é muito, muito, muito transformadora mesmo. Você pode ter acesso aqui, clicando aqui em aceleradordaprovação.com.br ou mandando e-mail para a gente, suporte@sougenius.com.br, porque a minha equipe vai conseguir te responder de uma forma muito, muito rápida para você ter acesso a essas soluções, tá? Uma coisa que eu não falei aqui, em algum lugar que eu preciso colocar nessas soluções, que você tem 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, você faz a sua inscrição, só no 15º dia você decide se você fica ou não. No 15º dia, se você mandar um e-mail e falar, Felipe, eu não quero, não gostei, não me ajudou, enfim, eu quero ver outra solução com você, a gente faz o seu cancelamento imediato, tá? Serem 15 dias, risco zero. Risco zero. Você tem tudo a ganhar e nada a perder, vivendo essa experiência junto com a gente. Fechou? Beleza? Então, nesse vídeo aí deve ter o link para você clicar, garantir a sua vaga aí e poder participar dessa jornada junto com a gente. Agora, para baixar esse mapa mental, né? Você deve estar se perguntando aí, tá bom, Felipe, como é que eu faço para baixar esse mapa mental? Tá aqui. Você vai poder entrar aqui no meu grupo, é o bit.ly/grupo do Felipe Lima, beleza? Se você entrar aqui no bit.ly/grupo do Felipe Lima, a gente vai conseguir mandar para você, ter um HTTP aqui na frente, e aí só você entrar aqui que você vai conseguir baixar esse mapa mental e vai conseguir fazer o download dele aí, clicando nessa setinha aqui. É só clicar nessa setinha aqui que você vai conseguir baixar. Fechou? Espero ter te ajudado, espero ter te inspirado para você entender as consequências de tudo que causa na tua vida, né? Esse lance de você ter essa crença de que você não sabe estudar, tá? O desânimo, os medos, o pessimismo, a busca constante pelo método perfeito e também as origens, né? A falta de capacidade de aprender com seus erros. Gente, isso aqui é crucial. Se você não tem isso aqui, você está ferrado para a vida, tá? Porque errar é humano. Você vai errar sempre. Vai, não vai, você vai errar. Então, isso pode travar. E os traumas do passado. Então, a gente ajuda a ressignificar cada trauma desse aqui para que você não tenha mais o sentimento de culpa pelas frustrações do passado, nem de dor, nem de medo. Isso aqui tudo a gente vai eliminar junto. Não é do dia para a noite. Talvez não seja fácil, mas vai acontecer. Todo mundo passa por essa jornada junto com a gente consegue ajudar. Tá bom? Tem mais de 20 anos que eu faço isso aqui. Então é isso. Qualquer coisa, manda e-mail para a gente. A gente vai ter muita alegria poder te ouvir, entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades.
quais são seus objetivos de sucesso, se é provas e concursos ou não. A gente também ajuda pessoas em outras áreas, empreendedores que buscam sucesso na carreira. Enfim, a gente vai se falando e vai ser uma alegria poder te ajudar. Tá bom? Um abraço.